Bom dia, gurias. Vamos para a nossa 11ª mentoria, a penúltima mentoria sobre CSS. Já vimos bastante coisas, né, que vocês podem combinar aí e construir o site de vocês. Eu ouvi algumas meninas conversando, né, sobre a entrega do site. Já tem os requisitos lá, né, que a proposta da trilha é refazer o protótipo que vocês entregaram no Google Sites, né? Como a gente falou lá no início, quando a gente pensa em fazer um site do zero, sem se basear em nada, às vezes pode ficar mais difícil, né? A questão da expectativa, a realidade. Será que vai ficar legal o que eu estou pensando em fazer? Será que essa cor vai ficar legal? Será que essa imagem? Enfim, né? Porque não é simples assim, tão simples assim, tu criar e depois voltar atrás, né? Depois criar de novo é bem trabalhoso. Então, se tu já tem alguma coisa pré-definida, claro que tu vai poder mudar alguns detalhes durante o caminho, mas se tu já tem uma estrutura pré-definida, fica mais fácil, né? Que a gente chama de, na área, né, a gente chama de protótipo. Vocês fizeram um protótipo no Google Sites, né? Um sitezinho sem códigos, no code, que a gente chama, para criar esse primeiro modelo. Quando vocês forem trabalhar na área, vocês provavelmente vão usar o Figma, né, ou outras ferramentas bem mais, me fugiu a palavra agora, bem mais completas, né? O Figma, por exemplo, ele deixa, a gente já consegue deixar no protótipo definido tamanho, né, que vai ter o elemento, cor, tudo definido já, né? Qual é a cor, qual é o tamanho, de largura, de altura, né? De todos os elementos, a gente consegue também no Figma fazer até um roteirinho, assim, né? Ele simula a navegação de um site. Então, vocês vão ver que tem outras ferramentas para prototipação bem mais completas, né? Mais profissionais para vocês usarem na área. Aqui, como a gente estava começando, né? Para vocês já terem uma ideia, o Google Sites já quebrou um baita galho, né? Vocês já conseguiram criar um site, muitos sites muito bonitos, né? Até não fui eu que vi todos, mas eu vi alguns. A gente tem o Henrique também que me ajuda, né? Se vocês verem uma carinha diferente lá nas correções das tarefas, é o Henrique que me ajuda também. Então, vocês já têm uma ideia, né, de como fazer esse site. Agora, na trilha 1, vocês começaram a trabalhar, né, na criação desse site, e na trilha 2, vocês aperfeiçoam esse site. Aí, claro, Rafa, não gostei dessa ideia, queria trocar, como agora na trilha 1, né? Eu montei meu site lá no Google Sites, mas agora eu cheguei à conclusão que eu não quero mais aquela ideia e quero trocar. Pode trocar? Pode, mas tem que cumprir os requisitos, né, que são pedidos lá no final da trilha, que é um menu, uma imagem de fundo, né, tem lá toda a descrição do que, do que é pedido para entregar um sitezinho completo, né. E é isso. Então, hoje a gente vai ver mais uma ferramenta, né, para auxiliar esse desenvolvimento do site. Claro que no primeiro momento fica estranho, mas vocês vão vendo que criar um site é uma construção, né? A gente vai colocando ali pedacinho por pedacinho até a gente chegar naquele resultado lá, né, que vocês criaram lá no Google Sites. Então, o Google Sites vai ser a expectativa e aqui no código agora, com o código, vai ser a realidade, né? Vocês criando esse site de forma real em código. Então, a gente vai ver hoje mais uma técnica, né? Mais uma aplicação do CSS que vocês vão pensar assim, Rafa, por que tu não mostrou isso antes, né? Que é o grid. Mas é que a gente também tem as outras coisas e em algum momento a gente também usa as outras coisas que foram vistas, né? A gente não vai viver só de grid, por exemplo, a gente vai usar as outras ferramentas também. Então, hoje em dia usamos o CSS para estilizar layouts muito diferentes do que imaginávamos na época
que a web foi criada, né? Quando a web foi criada lá, era só um HTML bem rústico, né? Com pouca cor, criado numa tabela, né? Antigamente se criava os sites em tabelas. Por que a gente não cria em tabela hoje em dia? A gente vê as tabelas na trilha 2, tá? Não coube na trilha 1. Na trilha 2 a gente fala sobre as tabelas. A gente não cria um site inteiro dentro de uma tabela, porque a tabela não é responsiva. Então, muitas coisas, porque a gente tem muitas telas hoje em dia, né? Tela de telefone, de tablet, de computador. Então, seria inviável a gente criar sites dentro de tabelas, porque eles não se adaptariam a telas menores ou maiores, né? Então, por isso que a gente não usa mais tabelas na criação de sites. Mas antigamente era criada a estrutura de uma tabela e colocada ali, né, o conteúdo do site. Então, de tabelas para divs, depois a gente foi para as divs, né? Começou a separar o HTML, deixou meio que as tabelas de lado e começou a separar em divs os sites. Mas, com a chegada do CSS3 e as tags semânticas, as divs ainda são usadas, mas dentro das tags semânticas, né? Porque as tags semânticas trazem sentido semântico, literalmente, para o site, né? Então, aquela questão, a gente vai trabalhar mais isso na trilha 2, mas a questão de navegação, né, dos leitores, para quem não enxerga e fica só ouvindo, vai fazer mais sentido ele ouvir a descrição de um site com tag semântica do que um site que só tem divisões, por exemplo, né? Mas vamos trabalhar isso mais também lá na trilha 2. De floats para Flexbox, então, antes do Flexbox, a gente só tinha a opção de float right, float left, né? Então, para fazer um texto, posicionar um texto à esquerda, posicionar um texto à direita, né? Com os positions. Depois veio, do floats a gente veio para o Flexbox, que já facilitou demais muitas coisas, né? A facilidade de trabalhar na horizontal ou na vertical, porque o Flex a gente consegue trabalhar ou em linha ou em coluna, né? As ferramentas disponíveis para a criação de layouts na web evoluíram muito desde os anos 90. Então, depois do Flex, né, agora o CSS Grid já é exportado em todos os navegadores mais atuais e podemos dizer com segurança que esse é o método de layout mais poderoso que já foi adicionado ao CSS. Então, depois do Flex, veio o Grid, né, no CSS3. E o pessoal já pensando em mais alguma coisa aí que facilite mais ainda, né, a estilização e os displays dos sites. Então, qual a diferença do Grid e do Flex? O Flex, a gente consegue trabalhar em linha e em coluna, né? A gente cria um container que vai ter itens dentro e manipula esses itens, né? Coloca eles para a esquerda, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, centraliza, estica, como a gente viu as propriedades. E o grid também vai fazer isso. Só que a diferença do grid para o flex é que o grid vai fazer linha e coluna ao mesmo tempo. Com o flex, ou eu trabalho em linha ou eu trabalho em coluna. Um ou outro, né? Não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. E aí a grande diferença do grid é essa, né? Que no grid eu consigo trabalhar tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo. Então, grid é uma malha formada pela intersecção de um conjunto de linhas horizontais e um conjunto de linhas verticais. Um dos conjuntos define colunas e o outro linhas. Dentro de um grid, respeitando-se a configuração criada pelas suas linhas, pode-se inserir elementos de marcação. O grid é constituído por 12 colunas. Se eu conseguisse enxergar um grid na tela, ele seria essa parte de trás aqui, né? Uma malha com 12 colunas. Então, o que é o grid? Né? Em palavras muito simples, o grid system, né, um sistema de grade em português, é usado para dividir uma página em pequenos e espaçados segmentos. Então, com o display grid, né, aí lembrando de novo, a gente está falando de display. O que é o display? É a forma que os elementos vão se posicionar na tela, né?
Lembra? Por padrão, o display de um elemento é block. Eu posso mudar para a block, fica um embaixo do outro. Eu posso mudar para inline block, que vai ficar um ao lado do outro. Depois o display flex, que deixa já o container, né, flexível e a linha na horizontal por padrão. E aí, agora o display grid, que vai conseguir mexer em toda a tela, né? Em todo o site. Vocês podem criar um site todinho ele com um display. Vou mostrar os exemplos ali de estruturas de sites com grid. E aí, dentro das áreas do grid, né, por exemplo, aqui eu tenho um gibi, né? Notem que com um grid eu consigo deixar essa imagem maior, depois 3 imagens alinhadas na horizontal menores, né? Depois na linha de baixo 2 um pouco maiores. Na última aqui 4 com tamanhos diferentes, né? Ao lado de uma maior, de uma grande, né? Então, assim, o layout com o grid eu consigo fazer o tamanho que eu quiser, eu consigo deixar o tamanho que eu quiser, né? Eu consigo manipular esses espaços. Então, o que, que normalmente é feito? É definido quem vai ser o header, quem vai ser o conteúdo principal, quem vai ser o aside, por exemplo, né? Aquela parte de conteúdo extra, quem vai ser o rodapé, o footer, né? Então, com o grid eu vou definir as áreas. E aí, claro, dentro de cada área, eu vou usar o flex, eu vou usar divs, eu vou usar position, né? Aí como eu quiser. Mas a estrutura geral eu já consigo definir com grid, né? Se eu quiser. Dimensões fixas ou flexíveis. Podemos criar grids com dimensões fixas, por exemplo, definindo dimensões em pixels. Então, sempre que eu defino alguma coisa em pixel, é uma dimensão fixa. Tá? Ou criar grids com dimensões flexíveis, definindo-as com o uso de porcentagem ou da nova unidade de CSS FR criada para esse propósito. Quando a gente usa o grid, a gente consegue dividir os espaços em frações. Por isso esse FR, de frações. Então, eu vou dividir a tela em frações, em pedaços, né? Em porções. Por exemplo, aqui, podemos posicionar com precisão itens de uma página usando o número que define uma linha do grid, usando nomes ou ainda fazendo referência a uma determinada região do grid. Então, por exemplo, mais adiante a gente vai ver, né? Mas o grid a gente também tem que definir um container, né? Uma tag que vai abraçar todo mundo, né? Um container. Pense naqueles containers de porto, né? Um container cheio de coisas dentro. Então, o nosso site, a princípio, seria um container, né? Eu vou definir o display grid e vou começar a dividir esse container, né, em frações. Aqui nesse exemplo eu estou dividindo em duas partes, né? Uma parte com uma fração e a segunda parte com 2 frações. Essas frações ele vai pegar proporcionalmente em cima daquelas 12 divisões que eu mostrei no início, né? Que o grid é dividido em 12. Então, quando eu estou dividindo ele em frações, ele vai pegar proporcionalmente esses tamanhos, ele vai adaptar, né, essas frações ao tamanho de 12 divisões lá, que é o do grid. E eu também consigo colocar nomes nesses pedaços, né? Então, aqui a primeira fração seria para o sidebar e a segunda fração para o conteúdo do site. Mas depois eu vou mostrar exemplos mais claros, isso vai ficar mais claro para vocês, tá? O grid é uma poderosa especificação que, se for combinada com outras partes do CSS, tal como o Flexbox, possibilita a criação de layouts que até então eram impossíveis de serem criados com CSS. Então, a grande jogada agora, né, é combinar grid e flex e as outras coisas que a gente viu, né? Então, por isso que vocês veem o grid por último, né? Porque vocês podem combinar ele com tudo que vocês já viram até agora. Então, a estrutura do grid, né? O grid é um container, que é essa parte laranja de fora aqui mais escura, e dentro dele vai ter os grid items. Como a gente tinha o flex container e os flex items, lembram? A mesma ideia.
a mesma coisa. Só que a diferença aqui no grid, né, a gente tem a linha e a coluna ao mesmo tempo. Lá no Flex a gente só tinha ou a linha ou a coluna, um por vez, né? Então, quando a gente tem um container com elementos dentro, né? Aqui, por exemplo, tenho 6 divs dentro de uma div maior chamada container. E essa classe chamada container, eu estou aplicando nela um display grid. No momento que eu aplico um display grid, por padrão, ela vai ficar uma linha abaixo da outra, preenchida, né, até o final da tua tela. Então, cada um dos 6 elementos que estão dentro do nosso container são itens grid, né? São filhos do container grid. Por padrão, temos apenas uma coluna acompanhada de linhas criadas automaticamente para cada elemento. Ele vai criar uma coluna inteira, né? E vai dividir esses itens em linhas. E aí, como no Flex, né, a gente vai começar a manipular essa coluna com as configurações. Então, por exemplo, aqui, se eu definir que eu posso definir com medidas fixas, né? Então, posso definir que aquela coluna inicial seja separada em 2 partes. Então, eu dou um grid template column de 200 e 200, ele vai dividir aquela coluna inicial aqui, né? Em duas. Eu posso misturar as medidas, eu posso colocar pixel e fração. Então, 150 pixels, ele vai definir o tamanho de 150. E o restante, né, a fração restante, vai se adaptar ao que sobrou, né, proporcionalmente. Então, posso misturar, né, pixel, medida fixa, com medida de fração, fracionada, ou usar também só fracionada, né, que 2 frações e uma fração. Notem que o 2FR é maior que um FR, daí de novo, né, porque ele vai se ajustar proporcionalmente ao tamanho, né, da coluna, ao tamanho da tela que tu tem, que tu está trabalhando. A gente pode definir linhas, então, o grid template house, às vezes a gente enrola a língua, né? Aqui a gente estava falando do grid template columns, para trabalhar com as colunas. E aqui, o grid template house para trabalhar com as linhas. Então, da mesma forma, né, que eu manipulo as colunas, eu consigo também manipular as linhas. Nesse exemplo aqui, eu tenho display grid, uma altura de 300 pixels, no container, né, e um grid template house com 3 frações, né, com 3 medidas. Que, como eu estou trabalhando com house, eu estou mexendo nas linhas. Então, a primeira linha vai ter 3 FR, esse aqui lá mais larga, a do meio 1 FR, e a terceira 3 frações. Notem que eu estou usando uma altura, então essas medidas aqui que eu estou dividindo, elas vão ser proporcionais a essa altura, né? Eu estou fracionando 300 pixels de altura. Então, por isso... Professor, aí também está dividido não simetricamente nas colunas, né? Sim. Então, aí acho que falta alguma coisa. Não, é que a gente já estava fazendo, vendo o exemplo anterior, né? A gente já tinha mexido aqui nas Ah, colunas, já. tá. Quer dizer, falta essa linha, Isso, então. isso. Primeiro a gente dividiu em colunas, né? 2 FR, 1 FR, e aí depois a gente mexeu nas colunas. Isso, faltou dizer aqui nessa linha aqui, que está dividido também em colunas, né? Que seria 2 FR e 1 FR, né? Mas assim, a ideia do grid, depois vocês vão ver no material, como no Flex lá, as outras propriedades, né? Tem outras propriedades que a gente pode usar para fazer outras coisas, né? E combinações também. Aqui eu estou mostrando o básico. Lembram da mentoria passada? Tinha um monte de código do Flex lá, né? Aqui também tem, nessa mentoria vai ter do grid e vídeos também mostrando, falando sobre. Acho que vocês vão conseguir ficar com isso bem claro na cabeça. Tá?
Então, com apenas 3 declarações CSS, conseguimos criar um layout altamente flexível e bastante difícil de replicar com qualquer outra técnica do CSS. É na combinação de colunas, linhas e tamanhos flexíveis que o grid se destaca de tudo que já existiu e põe na mão das pessoas das pessoas que desenvolvem um poder imenso para criar layouts. Aí lembrando de novo, né? A gente está falando do display. Depois eu vou mostrar para vocês lá o display. O display é flexível, só que dentro das estruturas dos sites, a gente coloca outros elementos, como vídeo, imagens, né, tamanho de fontes. Então, quando a gente for esticar e encolher a tela, quem vai ser flexível vai ser o display, né? O que tem dentro, a imagem, a gente também tem que readaptar para ficar menor ou maior, né? O que eu quero dizer, assim, que só usar o grid não vai resolver todos os seus problemas de responsividade, né? Se bem que responsividade é um tema da Trilha 2, mas a gente já pensa nisso, né? A gente já começa pensando nisso desde agora. Então, adicionando espaço entre itens grid com gap. Mas, e se quiséssemos adicionar um espaço entre todas essas linhas e colunas, normalmente conhecido como gutter, esse espaço pode ser declarado usando a propriedade gap. Então, além de dividir, né, em colunas e linhas, a tela que a gente está criando, a gente consegue deixar espaço entre essas linhas e entre as colunas. Então, o gap, que é uma forma abreviada de declarar os valores de raw gap, que define o espaço entre linhas, e column gap, que define o espaço entre colunas. Para declarar valores diferentes, podemos adicionar um segundo valor de tamanho gap, ou então escrever raw gap 20 pixels e column gap 10 pixels separadamente. O que quer dizer isso, né? Então, aqui eu tenho um container, um display grid, dividido em duas colunas, uma com uma fração, outra com duas frações, e um grid template raw com três, né? Com três divisões. Então, a primeira tem uma fração, a segunda tem 100 pixels e a última duas frações. Notem que não tem uma ordem, né, muito definida assim, e também eu posso, como a gente falou antes, misturar, né, pixels e frações. E aí, o que eu posso fazer? Dar um gap de 20 pixels e 10 pixels. Então, quando eu faço isso, ele vai entender que é 20 pixels para a linha e 10 pixels para a coluna. Como aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar que tem 10 pixels e aqui tem 20. Ou usar raw gap 20, então separar, né, as medidas, separar a linha da coluna. Então, quando eu falo raw gap, é só 20 pixels para a linha e column gap 10 pixels para mexer na distância das colunas. Então, além de eu conseguir fazer as divisões, né, no meu layout, em colunas e linhas, eu também consigo deixar espaços entre essas linhas. Aqui nesse container tem um background color cinza, né? Aqui está um verde para mostrar, né, as medidas, mas eu posso também nos grids, né, definir um plano de fundo para pintar essas linhas aqui que vão aparecer de outra cor, por exemplo. Vou mostrar para vocês depois no código. Eu não entendi a divisão lá. Parece que está essa grid template rows, uma fração 100 pixels, duas, quer dizer, eu não entendi onde que está isso. Uma fração, 100 pixels e duas frações. É que aqui a configuração igual. não, a última é um pouquinho maior. É um pouco maior a última. Mas não é o dobro da primeira. Não, mas aí que tá. Duas frações, três, não quer dizer que seja o dobro. Ele vai se adaptar ao tamanho que ele tem disponível. Então, isso é importante tu ter salientado, que eu coloquei 2 pixels e quero colocar 4 na outra, né, para ficar o dobro.
Só que daí ele não vai deixar exatamente o dobro, a não ser que tu tenha só duas. Ele vai ajustar ao espaço que ele tem, proporcionalmente ao espaço. Então, por isso que a última que parece um pouquinho maior só, porque ele já preencheu todo o espaço da tela, né? Ele tenta ajustar. Se tu tiver mais frações, por exemplo, ele vai deixar menor ainda as linhas. Ele vai tentar ajustar tudo dentro do tamanho de tela que tem o grid. Tá? Então, a gente não pode se basear que o 2FR vai ser maior que o 1FR se o espaço não for tão grande. É que às vezes a gente fica quebrando a cabeça para acertar e não dá certo. Mas a vida de programador é assim mesmo, a gente tem que ficar testando. Não, e não sabe por quê, né? Mas, pois é, então essa é a questão. Se a gente entender bem como funciona cada coisa, algumas charadas a gente não te digo que vão ser todas, né? Mas algumas coisas a gente identifica, isso aqui está acontecendo por causa daquilo, que entende? Mas vocês estão iniciando agora, o que traz essa certeza de conseguir enxergar e descobrir na hora ali o que está acontecendo é a experiência, né? Depois que tu começa a trabalhar, daí a experiência vai te mostrando, né, por que cada coisa acontece. Depois eu tenho outra propriedade, eu trouxe algumas só aqui, tá? Tem outras, tem todas as outras lá no material depois, tá? Então, por padrão, cada elemento tem um container grid e automaticamente cria uma nova linha. Então, o container grid com 3 elementos dentro dele teria uma coluna e 3 linhas. Para mudar esse comportamento e criar colunas, basta usar o grid autoflow. O que quer dizer, né? Que por padrão ele vai criar uma coluna e dividir os itens em linhas. Mas se eu quiser que esses itens virem colunas, eu posso usar a propriedade grid autoflow column, né? E ele vai transformar linhas em colunas. A posição de um elemento no container. Então, além de definir o tamanho e quantidade de linhas e colunas em um container grid, nós podemos definir a posição de cada elemento separadamente. Então, como o grid, né, como o Flex, aliás, o grid eu também consigo mexer em cada elemento de forma específica. Então, usando o grid columns e grid row, podemos definir em qual coluna ou linha um item começa e termina. Aqui, por exemplo, criando algumas linhas, né? Então, um container com 6 itens e dividido em 3 linhas e 3 colunas, com um background, né? Dentro dos itens roxo, uma largura max content, que é para pegar todo o espaço do container, e um gap de 10 pixels. O gap de 10 pixels é entre... Quando eu coloco só uma propriedade, né? Só um valor no gap, ele entende que é 10 pixels entre as linhas e 10 pixels entre as colunas. Sempre vai ser nessa ordem, linha, coluna, coluna. E dentro do item, aliás, o grid aqui é um background, esse FFF que é branco, né? É um branco, não é totalmente branco, um branco com um pouquinho de mistura de cor. E aí esse B6 aqui, daí sim é esse roxo, tá? Um background roxo, só testando para ver, né? A cor E é a roxa e o mesma background coisa roxo. do outro, né? O, as, aí as colunas de borda deveriam ficar de tamanhos iguais, não é? As linhas. Das colunas? Ah, não, Não, é diferente, é 100, 200 e 200. É 100, 200 e 200. é que aí tá a row tá como 3, tá só aparecendo duas. Tá aparecendo só duas, é a terceira que não apareceu. Ah, tá. Mas é só um exemplo, assim, né, de como a gente pode já começar a dividir os grids. Não coube toda a imagem aqui. Isso que foi uma falha da criadora do slide, tinha que ter pego toda a imagem.
Mas, assim, aí voltando, né, para as divisões. Então, usando o grid row, podemos mudar a posição de um elemento, como o item 1 para qualquer linha. Então, eu também posso, depois de espalhar os itens ali dentro do container, mudar a posição deles, né? Porque pensem que dentro de um item do grid, eu posso ter um texto, eu posso ter uma imagem, né? Posso ter um outro grid, inclusive, aqui, sei lá. Imagine que eu posso ter qualquer coisa dentro de um item, né? De um quadradinho do grid. Você tem que pensar assim, que o grid é a estrutura do site, e naqueles quadradinhos, né, eu vou ter outras coisas. Então, por exemplo, eu posso mudar o item 1, né, que estava em cima, para baixo. Então, o item 1 vai para a segunda linha do grid. Então, grid row 2 do item 1. O item 1 ficou, esse verde aqui, né, veio para baixo. Então, consigo mudar as posições, né, dos elementos também no grid, depois de criado. Além de receber o número da linha ou coluna, as propriedades grid row e grid column também podem receber valores como 1/3 ou 2/4. Esses valores definem o número da linha e coluna em que o elemento começa e termina. Esse aqui eu acho um pouco confuso, mas eu trouxe até para a gente comentar sobre isso, né? Quando eu quero preencher 2 itens do grid aqui, eu vou definir no grid row aqui 1/3, porque ele vai começar no primeiro e vai terminar no terceiro, só que ele não pega o último elemento, pega só os primeiros. Isso me confundia, acredito que pode confundir vocês também. Então, assim, quando eu defino um grid row 1/3, eu tenho que ter em mente que ele vai pintar só 2, o primeiro e o segundo, o último não. Se fosse 1/4, ele pintaria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto não, né? E assim por diante. Assim como na coluna, né? Se eu usar um grid column, 1/4, ele pinta 3 e o último não, tá? Se eu quisesse aplicar alguma configuração nesse sentido, né? Quero aplicar a mesma configuração do 1 até o quarto, do 1 até o terceiro, tá? Só que para substituir isso aqui, para substituir essa forma de escrever aqui em 1/4, a gente tem o span. Com o span fica mais claro da gente conseguir atingir o que a gente quer. Então, o span em grid column e grid row. Além de valores absolutos, também podem receber valores de span, que significa distância em inglês. Um uso comum para span é definir um elemento do container grid deve ocupar uma certa quantidade de colunas. Então, esse aqui no caso é para a gente dizer quem está marcado, né? Quem está ocupado. Ao invés de eu falar 1/4, eu posso usar, no caso desse primeiro aqui, né? Que é 1/3, para ocupar 2 espaços. Eu tenho uma imagem, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem grande no grid, quero que ela ocupe a primeira linha e a primeira coluna, o primeiro pedaço da primeira linha e o primeiro pedaço da segunda linha. Eu posso usar um grid row 1/3 para pegar as duas primeiras partes. Ou posso usar um span, né? Só que aqui está em coluna. Um span que vai fazer a mesma coisa. Quando eu digo grid column span, estou dizendo que eu quero ocupar a primeira coluna, a primeira parte da coluna e a segunda parte da coluna. Então, entre os dois, o span fica mais fácil da gente entender o que ele está fazendo, né, para ocupar os espaços. Então, por isso que vocês vão ver por aí o span é mais utilizado, tá? Para ocupar espaços. Rafaela, seguinte, você disse que nunca pega o último. Aquela Você forma deu do o 1/. exemplo de uma coluna, mas aqui na linha, né? Seria se fosse a última linha que não pegava o último, como é que é? Ó, tá aqui, ó, grid row 1/3. Ele Tá, pegou o primeiro aí e é o na segundo. coluna. Isso. Agora, aquele outro slide na linha vai até o fim. Mas aqui tá 1/4. Ah, tá. Porque daí ele trabalha de forma
contrária, né? A coluna é uma do lado da outra e a linha é uma embaixo da outra. É por causa da posição, de repente, que te confundiu. Aqui ele preencheu 3 colunas, né? Uma ao lado da outra. E esse Mas se aqui... fosse 1/3, ele preencheria só 2? Só 2, só 2. Tá. Então, aqui naquele outro, é 1/3, o da coluna, né? Se pusesse 1/4, ele ia até o fim. Isso, aqui é linha, ó. Porque a linha é uma embaixo da outra. Assim. Aí, se fosse 1/4, ele ia até onde está o 100. Isso, exatamente. Tá. Só para saber. Mas aí o spam fica mais fácil da gente fazer, né? A mesma coisa. Por isso que eu trouxe os dois para a gente diferenciar. O spam vai expandir exatamente no que tu falar. O spam 2, ele vai pegar 2. O spam 3 vai pegar 3, né? Tanto para column quanto para row, quanto para linha, né? Então, o spam vai pegar exatamente, confunde menos, né? Às vezes a gente com o outro a gente pode se confundir. O alinhamento, alinhando elementos. Então, temos diversas formas de alinhar elementos em um container grid, como a gente também tinha lá no Flex. Aqui só para conhecer algumas áreas, né? O container, os itens, as linhas do grid, as células, as trilhas, que tanto pode ser na coluna quanto pode ser na linha, e áreas do grid, que são algumas linhas e algumas colunas, né, que eu posso juntar. Quando eu uso justify items, então a propriedade de justify items. A propriedade justify items alinha todos os itens grid ao longo do eixo inline. Então, como no Flex lá, né, eu tenho o justify e tenho o align, justify items e o align items. Quando eu estou usando o justify, eu estou trabalhando na linha, né? Então, eu estou alinhando, esticando em toda a linha, estou centralizando no meio da linha, deixando no início da linha e no final da linha. Com o items, parecido com o justify, a propriedade alinha todos os itens grid que são menores do que o espaço disponível em suas células ao longo do eixo de bloco. Então, notem que esse aqui vai alinhar para cima e para baixo. O outro alinhava para a esquerda e para a direita. Vocês conseguem ver? Ó, esse alinha para a esquerda e para a direita, justify, e o align para cima e para baixo, né, os elementos. Então, são parecidos, mas são diferentes, né? Eles trabalham em direções diferentes. Então, quando a gente for usar um ou o outro, a gente tem que ter isso em mente, né? Justify para a esquerda, para a direita, e o align usa as mesmas propriedades, né? Só que para cima e para baixo. Acho que o desenho, esses dos dois últimos, principalmente, né, dá para entender bem, ó, para a esquerda ou para a direita, e o outro para cima ou para baixo. Tá? Aí, para mexer em alguns itens separadamente no container, né? Vai definir qual item tu quer colocar para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, centralizar ou esticar. Aí tem as mesmas propriedades lá do Flexbox. Até os nomes bem parecidos, né? Só que no grid, como ele também trabalha com linha e coluna ao mesmo tempo, com a propriedade place items, eu consigo fazer as duas coisas juntas. Então, por exemplo, aqui, no grid 1, né, eu tenho o display grid, o place item center, é como se eu escrevesse align item center e justify item center. E no segundo exemplo aqui, um place items start e end, que é como se escrevesse align items start e justify items end. Eu consigo, com o place items, combinar duas propriedades. Tá?
duas propriedades que faça sentido combinar, né? Aí vocês vão, sei lá, em alguma situação, pensar, eu queria que ele ficasse centralizado, mas embaixo do container, né? Aí, por exemplo, rodapé, eu quero que fique centralizado, rodapé, quero que fique centralizado e posicionado em cima ou embaixo, né? Aí vocês poderiam combinar essas duas propriedades. Alinhamento de um item no grid com Justify Self e Align Self. Então, quando queremos mudar o alinhamento apenas de um item no grid, podemos usar Justify Self e o Align Self e também o Place Self para combinar propriedades. Então, o Align Self, eu vou mexer, antes eu estava mexendo aqui em blocos, né? Em todo o container, nos itens de todos os de todo o container. Quando eu falo em self, eu estou mexendo em apenas uma coisinha do container, né? Em um item. Como no Flex, então a line self vai mexer para cima e para baixo, né? Vai alinhar para cima e para baixo, e o Justify self para a esquerda e para a direita. Acho que olhando as imagens, quando vocês tiverem dúvidas de qual propriedade usar, dá uma olhada nas imagens, que eu acho que a imagem te clareia mais do que enxergar apenas no código. E o place self, que a gente consegue também combinar duas propriedades, né? Por exemplo, aqui eu tenho um place self centralizado e posso juntar um align self e um justify self center, né, para deixar o elemento bem centralizado. E no 2, um place self stretch e o end. Então, é como se escrevesse align self stretch para esticar, né? E o justify self end, para ele esticar para baixo, não para os lados. E aí você encontrará todas, né, as orientações lá no Moodle, todo no material do Moodle. Sempre eu coloco no Saiba Mais, né, mais vídeos, mais sites que falam sobre. Então vocês conseguem complementar bem os estudos de vocês. E aí eu quero mostrar aqui um código, que eu já estourei o tempo de novo, né, da mentoria, ela inteira. Acho que aqueles 5 minutinhos que a gente usa lá estão fazendo falta depois no final. Então vamos lá. Vocês estão vendo o meu Visual Studio aqui no cantinho? Sim? Sim. Tá. Então o que eu tenho aqui, né? No index. Eu tenho só uma estrutura geral de um site, né? Então dentro, o body é o que eu mostro sempre no navegador, né? É tudo que vai ser mostrado. E dentro do body eu tenho uma div com uma classe container. E dentro dessa divisão, né, que eu chamei de container, eu tenho as partes principais de um site. Então, eu tenho cabeçalho, eu tenho a parte de navegação, eu tenho o conteúdo principal, o aside e um footer, né? Então, como é que fica isso aqui na tela? Vamos. Olha só. Eu criei a estrutura geral de um site, né? Notem que é flexível também. Ó. Então, essa é a grande sacada do grid, né? É o display se adaptar, né? Que isso é a tal da responsividade. Então, notem que o rodapé, o cabeçalho, né? E o conteúdo principal e a barra lateral ali estão se redimensionando conforme a tela aumenta ou diminui. Né? Então, criei um container grid, né? Que é todo esse espaço aqui. E dividi aqui no meu HTML, coloquei as partes que eu quero que meu site tenha. Quero que meu site tenha um cabeçalho, né, uma navegação. Aqui pensem no menu, né, de repente. Um conteúdo principal, um aside e um rodapé. E aí no CSS é que entra, né, toda a mágica. Se eu tirar o CSS, vai ficar em bloco, né? Vai ficar um embaixo do outro aqui. Se eu tirar o display grid aqui, tirar o display grid. Ó, por padrão, né, são todos blocos. Então,
Quando eu tiro o display grid, vira todo mundo display block. Então, isso que o grid faz, né? Ele deixa separar os espaços de uma tela, né? De um layout. Então, o que eu tenho nesse container aqui que está dentro daquela div? Eu consigo no grid também separar as minhas áreas por nomes. Então, quando eu uso o grid template áreas, eu consigo já nomear minhas áreas aqui para depois configurar elas em outro momento, tá? Ou para eu saber, né, quem é quem. Então, aqui na primeira, eu já tenho em mente, né, que isso aqui é uma grade, e na minha área eu vou ter o header, que vai tomar totalmente toda a área do grid, e um footer que também vai tomar toda a área do grid. Por que eu estou escrevendo 3 vezes? Porque aqui eu dividi nas colunas em 3 frações. A primeira de 200, a primeira flexível, né? E a última de 200 pixels. Por isso que quando também eu redimensiono, assim não fica. Tá diferente agora. Né? Quando redimensiono, notem que a laranja e a azul, elas têm sempre o mesmo tamanho, né? E quem muda de tamanho é a branca no meio. Por quê? Porque ela tá com... Oh, meu Deus, perdi o Visual Studio agora. Porque ela tá com a medida flexível, né, de fração. Então, por isso que ela que estica e encolhe, tá? Na minha área também eu defini os nomes, né, para navegação, para main, para sidebar. E depois eu defini, né, os tamanhos. Então, minhas linhas vai ter tamanho alto, a primeira parte vai ter um tamanho alto, a segunda vai ser um tamanho flexível, né, porque eu não sei quanto conteúdo vai ali dentro. Enfim, quando eu boto a fração, né, eu já tenho em mente que isso aqui vai se adaptar, vai esticar e vai encolher, como essa do meio, né, estica e encolhe. Então, 3 em 3, definir uma altura, 100% da viewport, né, para pegar toda a área da tela. Um gap de 10 pixels, que é a distância entre as colunas, né, as colunas e as linhas. E coloquei um background color aqui, preto. Posso mudar para vermelho, para vocês verem a diferença. Para azul. Né? Então, posso definir também uma cor de plano de fundo para este container. E aí, depois eu faço as configurações que eu quiser no cabeçalho, né? Por exemplo, agora eu quero mexer agora na parte da área que se chama header, né? Que é toda essa aqui que eu defini. Então, coloquei uma cor verde, né? A cor da letra branca, alinhei no centro, né? Então, ó, usei uma propriedade que a gente já usava lá no início, né? Um text align, um color, um background color, um padding, né? Que é a distância do texto para a sua borda, né? Lembram lá do padding? Então, aqui, como eu disse que é 10 pixels, né? Vai ter 10 em cima, 10 embaixo, 10 de um lado e 10 do outro. A mesma coisa para o menu de navegação. Então, depois que eu criei toda a estrutura do container, as outras configurações vão ser as que eu quiser aqui dentro, né? Do grid. Aí aqui depois eu tenho um outro que tem mais partes. Mais pedaços, vamos dizer assim. Então, deixa eu mudar isso aqui. Olha só, digamos que em outra situação, né? Que é outra situação. E assim, como eu mostrei essas duas para vocês, podem ter outras, né? E outras e outras. Aí cada um vai definir a sua. Nesse grid container aqui, então, tem uma div geral, né? E dentro tem a estrutura do meu site. O header, né? O cabeçalho, menu de navegação, um conteúdo principal, um outro conteúdo, uma outra área para outro conteúdo. Aqui uma outra parte
uma barra lateral, né, para sei lá, para colocar uma imagem, um vídeo. É assim, o que eu falo, qualquer coisa que daí cada um vai colocar o que achar melhor, né, conforme criou o seu site. E aqui, por exemplo, 2 rodapés, né, só para exemplificar. Então, notem que eu já tenho todas as seções definidas do que eu quero mostrar no meu site, né, a forma que eu quero que o display do meu site se apresente. E aí, lá no Style, né, eu vou configurar o meu container, que é tudo isso aqui. Então, de novo, definir as áreas, né, dizendo que o header vai ocupar todas as frações que forem dadas para a linha. Depois eu defini que eu vou ter uma navegação, o main, o primeiro conteúdo, o segundo conteúdo nessa linha. Na linha seguinte também, porque aqui, se vocês olharem pelo tamanho, eu tenho duas linhas, né? Estou ocupando 2 linhas, então estou dizendo que nessa área aqui vai ter navegação, main, conteúdo 2, conteúdo 2. Depois embaixo um sidebar. Sidebar seria conteúdo ou barra lateral, né? Como a própria tradução aqui. Um sidebar, uma main, então imaginem que isso aqui é uma tela, né? Uma grade cheia de quadradinhos. E aí eu estou dizendo o que vai ter em cada quadradinho. Assim como o footer 1 e o footer 2, que é todas as áreas para o mesmo nome, né? Porque vai ter a linha toda. Aí nas linhas eu defini que a primeira linha vai ser alto, que as 3 do meio vão ser fracionadas, né? Então as 3 têm essas medidas, um FR aqui, elas vão se redimensionar, e as outras 2 vão ser de tamanho automático. Esse automático vai se ajustar conforme o que tem dentro, conforme o conteúdo que tem dentro. Se eu aumentar o conteúdo, automaticamente ela vai ficar maior. Se eu tirar, ela fica menor, e assim por diante. Aqui na coluna, também fixei a coluna, a primeira com 200 pixels, né, porque eu quero que ela fique sempre desse tamanho, e as demais vai se ajustar, né, ao tamanho da tela. Um gap também de 10 pixels, né, como o body já é branco por padrão, eu não troquei a cor, então ele ficou branco, mas eu poderia... Entrou gente em contato comigo no LX de imobiliária. Oi? Acho que alguém abriu o microfone sem querer. Tá? Aqui eu só não coloquei o background, tá? Um background color, né? Eu poderia colocar um background color com qualquer corzinha para pintar o fundo aqui, para a gente enxergar, né? O fundo. Mas se eu não colocar, fica branquinho. Ó, esse cinza, por exemplo. E aí as demais configurações do site, né? Continuam sendo as que vocês já faziam. Por exemplo, o body, tipo da fonte. Aí o cabeçalho eu começo mexendo, né? Na área que se chama header, o que eu vou fazer? Vou pintar de verde, o texto vai ter uma cor branca, parecido com o outro, né? A navegação. Se eu tivesse mais coisas aqui dentro, né? Outras divisões, imagens, sei lá, vídeo, eu faria a configuração normalmente, como vocês já estavam fazendo até agora. A diferença é que agora eu tenho um display definido, né? Com as partes já definidas para se trabalhar. Certo? Alguma dúvida? Não sei se vocês jogaram o joguinho da semana passada, do Flex, dos sapinhos. Sim. Lá. Tem agora também no material aqui. Cadê o material? Deixa eu esticar o material aqui. Então, né, da mesma forma do Flex lá, tem as outras propriedades do grid para testar também, para quem quiser testar e dar uma olhada. Bastante conteúdo, né? Para vocês darem uma olhada também lá no W3C, na Treina Web, em vários outros sites, né? Na documentação oficial, que é o Mozilla, né? Conceitos básicos de grid. Mas sempre quando a gente fala documentação oficial, é o quente, né? É o que realmente está falando o que é sobre cada propriedade.
Então, eu sempre cito também, né, o Mozilla, mas o W3C é bem parecido com a documentação oficial, só que eu acho, como eu já falei, né, muitas vezes o W3C é mais amigável. Como lá no Flex, né, tinha os sapinhos, aqui no grid vai ter o jardim, vai ter um grid garden, então parecido. O que vocês têm que fazer aqui? Com as propriedades de grid, molhar as cenourinhas, né? Então, como vocês faziam lá no outro com sapinhos, vocês vão fazer aqui também com o grid. Também para treinar, né? Porque visualmente o grid, eu, Rafaela, acho mais fácil de entender o grid visualmente, né? Vendo assim como ele afeta as áreas. E aí, depois que tu entendeu bem como ele funciona, né? Daí a gente consegue aplicar ele nos nossos sites. Certo, gurias? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Então, de repente, se alguma coisa estava ficando muito difícil de fazer lá no site de vocês, vocês podem mudar o display para o grid, né? Definir as áreas. Com o grid a gente consegue definir melhor, né? Posicionar melhor as coisas. Alguma situação que o Flexbox seja preferível ao grid? Olha, quando tu começa já a trabalhar com site, a primeira coisa que tu pensa, quando tu vai pensar no layout, né? Ou quando já tem um protótipo, é definir a área, usando o grid. Então, se eu vou te dizer assim que 90% das situações tu já pensa no grid porque ele te facilita, né? O posicionamento das coisas na tela ali. Não, estou pensando, o Flexbox pode ser para deixar aquele anuncinho chato, mesmo que você role a tela. É só para isso que serve. Não, então, ó, tu pode ter um grid, né? E dentro do header, tu ter um menu de navegação e ajustar ele dentro do grid com o Flex, usando as propriedades do Flexbox. Aí seria um container grid, e dentro daquela areazinha do grid, tu criar um containerzinho Flex ali, para ajustar os itens ali dentro. Tá. É porque com o grid com Flex como tem as propriedades, né, específicas, tu consegue, tipo, botar um texto do lado de uma imagem, né? Ou colocar uma imagem num canto, texto no outro, tem no menu, né? Colocar o logo de um lado, o menu de navegação do outro. Tá. Tem várias coisas ali que a gente pode combinar e fazer, né? Deixar combinadinho para fazer. Certo? Alguma dúvida em relação a outras coisas? Não? Eu vejo o pessoal perguntando no grupo lá, mas acho que o pessoal não está assistindo as gravações, né? Porque a gente sempre fala sobre as gravações. Não? Então, gurias, um bom início de semana, né? Vamos lá de novo, mais uma semaninha. Agora em junho, né? Mudamos o mês, estamos em junho. Quase metade do ano aí. E é isso, uma boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Viu, Rafa? Você estava falando que agora só tem feriado em setembro. Aqui na minha cidade eu vou ter um feriado na sexta-feira agora. Ah, é verdade, né? Eu esqueço que eu estou falando com pessoas que moram em todos os lugares. Claro que vai ter cidades que param, mas eu digo assim, feriado nacional, né? Sim. Para a gente parar. Param. Deixa eu fazer uma perguntinha. A questão das trilhas, como que a gente passa de uma trilha para outra? É que eu fiquei curiosa também. Entregando o projeto. Entregando o projeto. Isso, fazendo aquele vídeo. Aí o vídeo é assim, né? Tem pessoas que não gostam de se expor e tal, e daí vai ter um formulário perguntando lá se eu posso mostrar o vídeo. Se vocês olharem lá no YouTube, tem a trilha da amostra das descodificadas, né? Com as gurias mostrando os projetos. Então, tu pode gravar um vídeo mostrando o teu rosto, né? E aí tu tem que mostrar o código, falar sobre o teu site. Ah, criei um site, assim, assim, assado, né? Falando sobre
usei grid, flex, sei lá, mostrando o site, né? E depois falando sobre o que usou no site. Mostrando o rosto ou só a voz, né? Aí depende de cada pessoa. Ai, não me sinto à vontade. Eu não gosto de assistir meus vídeos porque não gosto de me enxergar. Mas assim, só com a voz, ou só com o vídeo e voz, né? Tem pessoas que gravam só com uma musiquinha, né, sem falar, só mostrando, assim, de forma ilustrativa, mostrando o site. Mas assim, é obrigatório o vídeo agora pela questão de que as empresas estão pedindo, né, lá nas entrevistas e tal, um videozinho de 2 minutos falando sobre a gente, né, que é muito ruim a gente falar sobre a gente mesmo. Então, para já ir treinando nessas questões, também pela questão dos trabalhos remotos, né, que nem a gente aqui, ó, a gente está com a câmera aberta, está conversando. Isso não tem que ser uma barreira, né? A gente tem que deixar isso se naturalizar. E não é fácil no início, eu sei que não é fácil. Só o fato de saber que está gravando ali parece que já dá uma coisa, né? É horrível. Tentar deixar isso mais natural, né? Para vocês irem acostumando, porque vocês vão fazer isso na trilha 1, na 2, na 3 e na 4. Lá na 4 vocês já vão estar craque, né? Já vão estar super acostumados. Mas aqui na 1 é a primeira vez. Então, vocês vão entregar o código, né, do projeto lá no repositório do GitHub e vão gravar um videozinho. Daí Tá. aí o site tem que cumprir os requisitos que pede lá, né? E aí, aprovado ou não. Ok. Muito obrigada, professora. Nada. Certo, Gurias? Alguém tem mais alguma dúvida? Mas a gente tem um tempinho até lá, né? Tipo, vocês podem ir vendo e podem ir perguntando, tirando dúvidas, até chegar a data lá de fazer esse vídeo, de entregar o site. Certo? Alguma coisa a mais? Não? Vou parar de gravar. Parei.